Quando a gente vai passando os anos, é muito comum a pessoa ficar com esse diálogo interno tão intenso e, muitas vezes, falar em voz alta alguma coisa que alguém por perto pergunta: como? O que você disse? Não entendi. Já aconteceu com vocês? Já. Não, isso não. Aí você fala: não, eu estou falando comigo mesmo. Não, não é. Isso não é ruim, não. Isso é bom que aconteça. Você usar, muitas vezes, o falar em voz alta, para a gente fixar mais uma coisa que você quer fazer ou que você precisa fazer, tipo, dar um comando. Quando eu pegar a chave do carro para sair, eu vou me lembrar que eu tenho que pegar o documento para levar no cartório. Então, veja, o que eu estou fazendo? Eu estou linkando uma atividade com a outra e usando o vocabulário correto. Quando eu pegar a chave do carro, dei um comando. Eu vou me lembrar, não é? Eu não posso esquecer de pegar, que é o que normalmente as pessoas têm o hábito de fazer. Eu tenho que aprender a usar as palavras corretas, tá? As palavras sempre estimulando aquilo que você quer que aconteça, aquilo que tem que acontecer. Quando a gente diga, Você pode repetir? Quando eu pegar a chave do carro, eu vou me lembrar que devo pegar os documentos para levar no cartório, por exemplo. Porque é comum as pessoas dizerem: nossa, eu não posso esquecer de levar o documento para o cartório. Não, esse comando está errado. Porque toda vez que você põe um não na frente de uma ação, você está estimulando aquela ação. Então, eu não posso esquecer, a palavra que vai ficar evidenciada é esquecer. O não por si só não tem sentido. Então, quando você for estimular uma coisa importante, que você quer que marque para você ou para alguém que você está dando comando, fala o que você quer e não o que você não quer. Vocês vão ver que num dos módulos eu conto a história de um diretor de uma empresa lá na Bahia. E ele disse: poxa, Luzinha, eu nunca tinha me atinado para isso. Ele tinha uma filha com síndrome de Down. A menina tinha 16 anos, era bem grandona, bem forte. E ele chegava em casa, a menina vinha, tinha um amor por aquele pai, e aquele pai é um amor pelaquela filha bárbaro. Então, ela vinha, abraçava e beijava ele, só que ela tinha 16 anos e babava muito. Ela vivia de babador o tempo todo. Então, ela vinha, abraçava, beijava ele, melava ele de baba o inteiro, né? E o que ele falava para ela? Ô, filha, olha como você está molhada, filha. Não baba, não baba, filha. Tirava o babador molhado, enxugava ela toda, com todo amor e carinho. 10 minutos depois, a menina estava toda molhada, toda babada. Ele trocava aquele babador daquela menina 16 vezes por dia. E ele não entendia o que acontecia. Ele falou: Luzinha, eu nem na rua saio com ela para passear, porque como ela é muito grande, muito forte, constrange as pessoas verem aquele mulherão toda babada, toda assada, com aquele babador molhado. Aí, quando ele foi embora, que eu dei um treinamento o dia inteiro com os funcionários deles, com o pessoal da liderança, quando ele chegou em casa,
ele me contou isso, gente, um mês depois que eu tinha dado o curso. Ele mandou uma carta, na época era carta, né? Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, era carta. Então, ele mandou uma carta escrita. Ludinha, a hora que eu fui para casa, eu fui pensando, como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso mudar isso na minha filha, sendo que ela tem 16 anos e não tem jeito? Aí ele parou para pensar o que ele falava para ela. Filha, não baba. Não baba. Olha como você está molhada. Acentuava o problema e ainda dizia não baba. Acentuava baba. Aí ele falou, mas como eu quero que ela fique? Então ele falou para ele mesmo, eu quero que ela fique seca. Ué, seca. Deu o clique. Mudou a chavinha. Quando ele chegou em casa, nesse mesmo dia, ele chegou em casa, a filha veio beijar, abraçar e tudo mais, e estava toda, obviamente, estava toda molhada, né? Toda babada. Ele não falou nada. Enxugou ela toda, deu abraço, deu beijo, tudo, enxugou ela toda, sem falar nada. Tirou o babador molhado, sem dizer uma palavra. Quando ele pôs o babador seco, ele falou, filha, olha como você está sequinha. Põe a mão. Olha, você está sequinha. Teu babador está sequinho. Põe a mão no papai. Papai também está sequinho. Fica assim, filha. Assim, sequinha, você fica muito mais bonita. Nessa carta que ele me mandou, na parte de baixo da carta, estava em letras garrafais. Lourdinha, em uma semana, a minha filha não usava mais babador. Saímos para passear todos os dias. Uma semana foi o suficiente para mudar completamente o que acontecia com a menina. E veja, ela tinha síndrome de Down. Ela era uma criatura que tinha bastante limitação. Então, quando eu falo para mim mesma a forma correta, o que eu quero que aconteça, você dá o comando certo. Porque você estimula a região correta daquilo que você quer. Por isso, quando eu pegar a chave do carro, eu vou me lembrar que eu vou pegar o documento e levar para o cartório. É um comando que você dá para você, usando os estímulos corretos, sem essa inversão da utilização do não na frente. Toda vez que você botar um não na frente, você está exaltando o que vem em seguida. Está claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isso? Perfeito, não. Eu sou a rainha do não. Eu procuro me policiar para não, mas às vezes vem o pensamento, né? Às vezes você não fala, mas o pensamento vem. Então eu falo, exato. Opa, isso aqui tá errado. Mas é um policiar constante, né? Para você. Constante. Sabe, o certo é esse aqui. O correto. Então, isto, eu sei que as duas têm atividades profissionais e que lidam com pessoas o tempo todo. Quando a gente quer mudar, influenciar, inspirar, para que uma coisa seja substituída por outra, um comportamento, uma forma de atuar, um conceito. Lembre-se, falar da forma correta, aquilo que você quer que ela acredite, aquilo que vai ser bom para ela, fala a forma correta e não enfatize, olha o que eu vou dizer, é a última vez que vocês vão me ver eu falando isso, não enfatize o erro,
Porque existe uma tendência das pessoas, de cara, apontar o erro para alguém. Olha o que você fez. Olha o resultado dessa má atenção que você deu para tal coisa. Quebrou tal coisa. Você foi o responsável por... Eu quero uma mudança de comportamento daquela pessoa, eu quero um comprometimento de renovação, de fazer o certo. Quanto mais a gente aponta o dedo para a pessoa, dizendo, mostrando que ela fez errado, isso causa constrangimento, causa revolta. 85% das pessoas que entram na Justiça do Trabalho contra a empresa, quando você pergunta o que levou você a entrar na justiça contra a tua empresa, nunca me deram valor. Sempre acusaram as minhas falhas, nunca reconheceram o que eu fiz de legal. Deixei menino doente em casa, fui trabalhar doente, agora eles vão me pagar. Agora, então, você percebe que quando a pessoa ela é acusada, ela é mostrada, a reação dela não é legal. Então, quanto mais você inspirar a pessoa a querer fazer a mudança, maior é o ganho para todo mundo. Então, esse dialogar internamente, sempre, como você disse, Maria Tereza, se policiar, né? Foi a Maria Tereza que falou, né? Foi. Se policiar, quanto mais você fizer isso, melhor. Porque você vai encontrar mais rapidamente o jeito certo, a melhor maneira para você conseguir que a pessoa se comprometa com uma mudança, com uma transformação e colabore com você. E esteja junto com você. Por isso que hoje a gente batalha muito na liderança por inspiração. E não a liderança porque eu sou chefe, porque eu tenho poder, porque aqui quem manda sou eu. Não, não é por aí. Doce ilusão. Então, quando eu movimento os meus olhos, eu estimulo várias regiões do meu cérebro. Na parte alta são imagens, na parte mediana sons, conceitos abstratos, números, músicas. E quando eu olho para baixo e para a esquerda, eu estou estimulando esse diálogo interno, fica mais fácil para eu identificar e me entender, e saber como é que eu vou transformar isso. Então, se eu tenho em mente sempre a transformação, não que eu quero mudar o outro, também é uma doce ilusão de que você vai mudar todo mundo que está à sua volta. Não existe isso. Então, eu posso estimular, falar da forma melhor possível para conseguir um adepto. E a pessoa descobre o que ela pode fazer para melhorar, para que as coisas não aconteçam como antes. Então, quando eu olho para a esquerda, eu estou estimulando o hemisfério esquerdo, que é o meu lado de recordação, é o meu lado lógico, racional. Quando eu olho para a direita, eu estou estimulando o hemisfério direito. Na parte alta do cérebro, quando eu olho para cima, à direita, eu estou estimulando a minha criação de imagens. Então, se o que eu quero pensar, se o projeto que eu pretendo, aquilo que eu quero que aconteça, vai depender muito da imagem que eu formulo dentro de mim para chegar lá com mais facilidade. Então, esse olhar para cima e para a direita estimula a criação da imagem
do que eu quero, onde eu quero, como eu quero, com quem eu quero, porque com isto você acaba estimulando a tua glândula pineal, porque a nossa glândula pineal, que fica bem no centrinho do cérebro, ela é como se fosse o GPS nosso, né? Quando você entra no carro, você pega o teu GPS e põe lá, ele pergunta para onde? Aí você diz para onde? Eu quero ir para a Avenida Paulista, número 2000. Ok, está pronto? Iniciar. Então, o nosso GPS é a glândula pineal. Quando eu estimulo na parte alta do meu cérebro, para onde eu vou, o que eu quero, como eu quero alcançar, eu estou ligando meu GPS. Então, no momento em que eu fiz essa formulação, um objetivo, uma meta, o que eu quero? Olha, esse final de semana eu quero fazer um almoço muito gostoso com a família, eu quero ver todo mundo feliz, eu quero curtir. Então, eu estou programando o meu cérebro o que eu quero que aconteça. Então, quando eu faço isso, eu tenho um amigo que ele é doutor ele trabalha com neurociência, com PNL, e ele tem a tese de doutorado dele, fala muito sobre isso, doutor Luciano Nasso, que quando você estimula o teu hemisfério direito, você começa a perceber as coincidências. Nossa, eu estava pensando em almoço da família, de repente, olha uma promoção aí no supermercado de uma carne que a minha filha gosta, de um prato que eu ouvi na internet. De repente, as coincidências começam a existir. E o doutor Luciano Nasso chama de Deuscidência. Quer dizer, essas coincidências são as oportunidades que vão sendo colocadas à nossa frente e que normalmente a gente não enxerga. Mas quando você tem o objetivo bem traçado, bem elaborado, bem estimulado, ele vai te encaminhando. Ele vai te. Sabe, no Waze não é assim que funciona? Olha, o caminho é esse. Mas nós descobrimos um caminho mais rápido. Aqui você ganha 4 minutos. Aceita? Aceito, vai. Então, o nosso GPSzinho aqui, a nossa glândula pineal, ela vai encontrando formas, oportunidades de você conseguir aquilo que você estabeleceu, mas quanto mais claro, mais nítido, mais colorido estiver o teu objetivo aqui, ó, eu vejo a minha família reunida, eu vejo uma toalha nova de mesa que eu vou colocar, eu vejo aquele prato pronto na mesa, eu vejo o pessoal se abraçando, eu estimulo a criação daquilo que eu quero que aconteça. Então, todas as suas ações vão te levar para aquilo. Vocês já repararam que quando a pessoa fala, nossa, eu estou com tanto medo que aconteça tal coisa, e ela repete isso várias vezes, e acontece. Está vendo? Eu estava com medo que isso... Lógico, ela estimulou. É uma coisa que eu quero que aconteça muito legal, que é para estar do lado direito, tá? Se você põe uma coisa ruim, para a glândula pineal é a mesma coisa. Então, tanto faz você ter muita vontade que aquilo aconteça, como muito medo que aquilo aconteça. Ela te leva para lá. Ô, Lurdinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já tentei várias vezes fazer a minha meta, meus objetivos. Nunca pensei em estimular o lado direito antes disso. Mas eu sempre tive dificuldade, porque eu não consigo entrar nos detalhes. E eu me disperso, cada vez que eu vou tentar fazer, eu começo a pensar e o meu pensamento vai para outra coisa, eu começo a fazer outra coisa e pronto.
Tá. Então, eu nunca estimulei o lado direito. Eu fiz o seu curso hoje pela manhã e lá tinha lá a régua, né, do tempo, a linha do tempo. A linha do tempo. A linha do tempo. Eu não consegui me ver daqui a 5 anos. Eu achei aquilo uma coisa... Eu não consegui me ver daqui a 5 anos. Foi uma coisa muito difícil para mim naquele momento ali da aula, porque eu fiz até um X embaixo, porque eu não consegui me ver daqui, mas consegui me ver daqui a 15 anos. Há 15 anos eu consegui, mas daqui a 5 anos eu não consegui. Então, aí é o momento de você dar aquela paradinha, falar, ó, esse momento é meu, hein? Porque esse momento da elaboração dos objetivos, das metas, é um momento tão da gente, a montagem, a elaboração, porque nós temos as 3 memórias. Quando você... Por que eu estou falando de estimular os olhos, né? Olhando em todas as direções, para cima, para baixo? Porque quando eu olho para cima, eu estimulo a imagem. Quando eu olho para a altura da orelha, eu estimulo o que eu quero falar, o que eu quero fazer falando, como eu quero estar ganhando dinheiro. Eu construo usando os 3 canais. Mas lembra que esse tempo é seu e ninguém pode interferir. A gente até recomenda que você tire um dia da semana, 1 hora ou 2 horas. Esse horário é sagrado. É o horário do meu planejamento, das minhas novas metas, dos meus novos objetivos, de você ver se alguma coisa continua com a mesma importância que tinha quando você estabeleceu, ou rever. Continua sendo tão importante? Ou hoje eu tenho novas... Porque a gente está o tempo todo sujeito a novidades. Eu confesso para vocês que hoje eu tive para preparar essa nossa live de hoje, eu aprendi algo novo, muito importante para mim. Eu trabalho com imagens, trabalho com slides o tempo todo, ilustrando as aulas, as lives, as palestras que a gente faz. Então, eu preciso de muita criatividade, né? E a gente tem vários recursos que eu uso há muitos anos, o PowerPoint, o Canvas. E esta semana que passou, a minha filha, que trabalha com arte, diretora de arte e tudo mais, ela falou, mãe, descobri um aplicativo que você vai gostar. Gente, eu mergulhei nesse aplicativo hoje e eu não conseguia parar para olhar o raio do aplicativo. Eu parei. Eu falei, não, agora é o meu horário para conhecer o aplicativo e nada vai desviar o meu rumo. Vocês acreditam em uma palestra que eu buscaria imagens, ia para o Google buscar fotos, construir imagens, que eu demoraria pelo menos 1 semana. Eu fiz em 2 horas. Com esse aplicativo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês nos slides. Eu aprendi hoje como fazer. E eu fiquei abismada. Eu falei, meu Deus do céu, se me deixar isso aqui, eu viro à noite, brincando com isso. Na verdade, é criando. E o que significa isso? Hemisfério direito bastante estimulado. Eu adoro aprender coisa nova, adoro fazer coisa nova, adoro ver coisa que surge do novo. Então, isso me dá um prazer muito grande. Então, quando você começa a estimular o hemisfério direito e começa a sentir o prazer
das conquistas, das metas, dos objetivos, a coisa muda. Então, essa paradinha que você deu aí, e não conseguiu estimular para daqui a 5 anos, exige uma pesquisa sua. Exige um trabalho dentro de você para identificar o que está travando essa imaginação sua para estabelecer seu objetivo, suas metas, para daqui a 5 anos. Porque alguma coisa deve estar travando, viu, Maria Tereza? Lá no módulo 3, você dá uma reolhada, você ainda vai fazer uma sessão de coaching comigo, não é? Sim. Então, nós vamos ver juntas, pega a sua linha de tempo, vamos conversar, vamos procurar identificar ali, extrair dali de dentro o que é que está travando os 5 anos. Porque esse é o tempo que a gente tem. Sim. Este aqui é o tempo que a gente tem. Então, se você não está conseguindo se visualizar daqui a 5 anos, será que você está vivendo legal hoje? Você está vivendo plenamente hoje? Você está tirando todo o prazer de cada minuto do seu dia, de cada ação, de cada ritual seu? Você está tirando o máximo possível? Porque essa somatória vai levando a gente para ter um futuro legal. Se eu não estou curtindo e não estou muito integrada com o meu hoje, é como se a gente estivesse cega. Então, eu tenho que olhar para cá, como é que foi 5 anos atrás, como é que é hoje e como vai ser daqui a 5 anos. Às vezes, 5 anos pode representar muito tempo? Pode. Imagina, se você falasse para mim, há 1 ano atrás, que eu ia fazer um ditadinho num aplicativo e ele me dá todas as imagens que eu quero, do jeito que eu estou imaginando, assim, quando eu termino de falar, a imagem está lá. Puxa, se você falasse isso para mim há 1 ano atrás, eu falei, imagina. A minha filha trabalha com a inteligência artificial. Então, tudo que ela descobre nesse sentido, ela me dá umas cutucadas, porque ela sabe que isso me estimula muito. Mas isso eu ganhei, não 1 ano, mas alguns anos, porque eu já comecei a trabalhar hoje, fiz em 2 horas o que eu demoraria 1 semana para fazer. Imagina o que a gente ganha de tempo. E uma coisa vai estimulando a outra. Vão surgindo novas ideias. Deixa eu perguntar para a Maria Tereza e para a Maria Francisca. Aonde está a janela aí, nesse ambiente que vocês estão, que é onde vocês ficam a maior parte do tempo trabalhando, estudando, não é não? A minha está do lado direito. Okay. A minha também está do lado direito. Mas eu tenho uma outra do lado esquerdo, se eu quiser mudar de lugar, de escrivania. Excelente, excelente. Porque quando você quer montar objetivos, um dos recursos que é muito importante você estimular é o posicionamento da janela. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho com as imagens criadas. Então, só para a gente fechar esse lance da movimentação dos olhos. Quando eu olho para a direita, né, e para baixo, eu estou estimulando o meu sinestésico. Olha, eu olho para baixo e para a direita. Eu estou estimulando o meu lado de emoções, de sensações, medos, alegrias, felicidade, tá? Então, quando você olha para baixo e para a direita, você está estimulando o teu sinestésico. Então, recordando, direita para baixo, sinestésico. Espera aí que eu entrou.
Hemisfério esquerdo, o que faz? Qual é a principal função do hemisfério esquerdo? É a lógica, né? É a lógica. Razão e arquivamento do passado. Maria Tereza, você é destra e a Maria Francisca também é destra, né? Sim. Estou vendo aí o movimento de mãos de vocês de escrever, as duas são destras, né? Então, isso significa que você recorda do lado esquerdo, arquiva o passado do lado esquerdo, em princípio, né? E você, fazendo a linha de tempo, identificou lá que uma coisa que é do passado, que aparece aqui na frente, opa, pepino. Pepino. É do passado, tá aqui? Eu estou presa no passado. O medo, o trauma, a fobia, a raiva, a mágoa, o ódio e o excesso de alegria por determinadas coisas também é aprisionamento lá de trás. Lá do lado esquerdo, lá do passado. Você chega com uma pessoa e fala assim, nossa, eu estou a fim de ir para a Bahia, eu estou com vontade, quer ir comigo? Aí ela olha e fala, nossa, eu vou, mas eu quero ir lá naquela praia, uma praia que eu passei a minha lua de mel lá. Nossa, foi lindo, foi maravilhoso. Naquela praia, como é que chama? Uma praia deserta. Praia de Itapuã. Praia de Itapuã, deserta. Nossa, nós fomos lá, só nós dois, fizemos amor na praia, não tinha uma viva alma. Se você vai a Itapuã hoje, buscando aquela praia, não vai achar de jeito nenhum, porque acabou. Então, o passado, por mais que ele tenha sido legal, ele tem que ficar do lado esquerdo. De preferência, numa prateleira, uma fotografia, num álbum, num porta-retrato dourado, prateado, e numa prateleira que cada vez que você quiser lembrar daquilo, você fecha o teu olho e vê lá. Né? Não precisa ser físico. Agora, se é uma coisa que aconteceu ruim, também tem que ficar lá. Num álbum de fotografias fechado, guardado, com fotos antigas. E tem coisa que a gente tem que jogar fora mesmo. Não vale a pena ter guardado de jeito nenhum. Joga fora. Isso a gente vai fazer naquela sessão de coaching. Tá? Lá você vai aprender como é que faz para eliminar de vez ou só neutralizar. Nós vamos fazer junto aqui. Então, se eu estou presa a uma coisa muito boa do passado ou muito ruim do passado, eu corro o risco de estar atrapalhando o meu hoje e o meu amanhã. A minha busca do amanhã. Porque para eu ir no amanhã, eu tenho que estar liberada, porque o hemisfério direito ele cria imagens, sons e sensações para eu atingir o meu objetivo. Então, quanto mais nítida for a imagem, elaborada, colorida, quanto mais as frases afirmativas que você vai fazer para você. Por que você quer ir para lá? Por que aquilo vai ser bom para você? Então, às vezes, 5 anos para frente, pode ser bastante tempo, porque pode ser que mude tanta coisa. Então, procure fazer, Maria Tereza, objetivos mais curtos. Tipo, longo prazo daqui a 1 ano, médio prazo daqui a 6 meses, curto prazo daqui a 1 mês, curtíssimo prazo hoje. O que hoje eu posso fazer para chegar lá onde eu quero? Então, se você tem uma certa dificuldade, primeiro nós vamos ter que fazer umas limpezas aí, tá?
tirar o que está atrapalhando. Mas se o tempo não está trabalhado devidamente dentro de você, ao invés de daqui a 5 anos, faz daqui a 1 ano, faz daqui a 2 anos. Então, você vai fracionando o objetivo em metas intermediárias, né? Meta a longo prazo é o objetivo, médio prazo, metade do tempo, curto prazo, e até chegar no curtíssimo prazo. E no curtíssimo prazo é sempre para agora. O que eu posso fazer agora para contribuir para eu chegar lá daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos, entendeu? Sem causar nenhum desastre dentro de você. De repente, você está precisando trazer as coisas mais para próximo de você, porque o teu hoje é o que vale a pena. Então, nós vamos conversar mais sobre isso depois, certo? Tá bom, tá bom. Muito bem. Então, quando eu olho para a minha esquerda, olha, para cima, para a minha esquerda, eu estou recordando com mais facilidade. Então, se eu quero recordar de um fato que aconteceu há 1 ano, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás, eu quero recordar, eu ponho o meu olho para cima. Às vezes, você recorda com mais facilidade com o olho aberto. Às vezes, com os olhos fechados. Entendeu? Então, você, se de olho aberto, você estimula o teu hemisfério direito olhando para cima. Não vem nenhuma imagem? Fecha os olhos. Fecha os olhos e procura marcar um ponto que o teu olho, mesmo fechado, você está olhando, estimulando aquela região. Quando eu olho para cima, para a direita, aqui está direita e para cima. Ó. Então, aqui eu crio, aqui eu recordo, à esquerda, e aqui, para a direita, eu crio. Ok? Então, tudo que é passado tem que estar do lado esquerdo. Tudo que é futuro, crie, elabore do lado direito. Quando essa coisa pode estar aqui na frente, Lourdinha? Quando é hoje. Quando é para agora. Então, eu quero estabelecer, por exemplo, a hora que eu terminar essa nossa live aqui, eu quero imaginar, que eu nem sei que horas são, nossa, passou o tempo rapidão. Eu quero imaginar que a hora que terminar aqui essa live, eu vou sentar na minha mesinha, bem arrumadinha, bem elaborada, vou tomar uma taçazinha de vinho, rosé, na temperatura que eu gosto. Vou comer não é um jantar, mas é uma coisinha preparada pelo meu marido, ele é o cozinheiro da casa, e nós vamos juntos curtir este momento. Sabe, essa hora. Então, a gente estabelece, olha, depois das 9 é a nossa hora, que quando ele fica, estou sozinho, eu falo, olha, desculpa, mas hoje tem sessão à noite, hoje tem live, e ele fica, estou sozinho, estou indo. 9 horas, nós temos um encontro marcado, 9 horas o nosso encontro está marcado. Então, eu já estou saboreando o vinho, já estou elaborando que papo que a gente vai bater, vamos botar um vídeo para a gente assistir bem legal no YouTube, assistir shows que a gente adora. Então, eu estou programando para hoje. Então, para hoje, aonde a imagem tem que estar? Na frente. É aqui. Tá? Então, é aqui que eu passo o filminho. Então, eu já desenvolvo um estado, eu já crio um estado que é para ir para lá e curtir a 1000.
Alguma pergunta, gente? Não. Não, obrigada. Tá bom. É fazer exercício. A gente está com cara de interrogação. Não, como a Maria Tereza falou, é exercitar e se policiar. Gente, isso é prática, sabe? É prática todo dia. Esse meu escritório aqui eu atendo, né, os coachings presenciais, as mentorias presenciais, aqui eu trabalho o dia todo, aqui eu faço as minhas reuniões, e ele está do jeitinho que eu estou propondo para vocês. Aqui à minha esquerda, eu tenho uma prateleira bem grandona, o fundo, a parede é preto, e livros, de cima e embaixo. Aqui é a minha janela. Eu tenho uma varanda, então o sol entra aqui o dia todo, me estimula o tempo todo para olhar para onde? Para a direita. Para a direita. Para cima. O tempo todo eu estou fazendo esse estímulo. Então, no meu dia a dia, eu procuro me policiar para fornecer da que eu quero. Então, se eu olho para cima, eu quero imaginar uma situação com cores, com detalhamento. Então, eu olho para a direita. Eu quero recordar de alguma coisa, eu vou olhar para a esquerda, na parte de cima. Quando o meu olho vai para a esquerda, na altura da orelha, eu estou ligando o meu auditivo passado. E aqui, se eu quiser recordar de alguma coisa, vamos supor que eu quero recordar o nome de uma música, o nome de um autor, o nome de um livro, e não está vindo com facilidade, fecha teus olhos, olha para o lado esquerdo, ou de olho aberto ou de olho fechado. Olha para o lado esquerdo, na altura da orelha, e mantém essa posição durante um tempo. Como é que é o nome daquele livro do Jorge Amado que eu li? Dona Flor dos Seus Maridos. Puf! De repente, aquilo vem. Porque eu estou estimulando a coisa certa, na hora certa, para obter aquela resposta que eu quero. Eu quero lembrar de um número, de um valor, de uma data. É olhar para a esquerda na altura da orelha. Estimule bem esse lado. Ok? Eu quero lembrar de alguma situação da infância. Eu quero lembrar, como eu peço lá no módulo 3, lembra da primeira escola que você frequentou. A imagem tem que vir aqui. Só que, às vezes, a imagem vem para cá. A minha está do lado direito. Peraí, mas é passado. Entendeu? Você vai aprender, na hora que a gente fizer a tua sessão, você vai aprender como é que a gente faz essa transposição. Está lá no módulo 3. Eu não sei a Maria Francisca, mas às vezes eu tenho a impressão que eu não lembro de nada do passado. Absolutamente nada do passado, Lourdinha. Mas às lembra. vezes não sei. Às vezes eu tenho impressão, às vezes eu falo assim para mim, como que você viveu esses 60 anos se você não lembra de nada do seu passado? Olha, aí vai um motivo pelo qual a gente insiste tanto em bota consciência nisso agora. Uma das coisas importantes, e que nós vamos continuar esse nosso bate-papo na próxima quinta-feira, porque tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês e que, infelizmente, agora não vai dar tempo. Não vai dar tempo e a gente vai interromper. Não tem problema nenhum, que isso aqui é uma continuidade, isso aqui é para sempre. Um dos problemas que acontecem com você, Maria Tereza, e não é de hoje, é a multitarefa.
o que acontece? Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele tem condições efetivas de guardar concentradamente uma coisa por vez. Uma. Você tem auditivo, visual e sinestésico. De repente, o teu auditivo está ligado numa conversa que estão tendo ali no corredor. E você olhando a faxineira que está deixando a porta suja. Ela não limpou adequadamente a porta, mas está ouvindo a conversa lá. E de repente, você sentiu uma fomezinha que está dando e pensou, o que eu vou almoçar hoje? Essa sou eu. O que você está dizendo para o teu cérebro? Nenhuma dessas coisas são importantes. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, o que ele faz? Você tem uma região do teu cérebro chamada hipocampo. O hipocampo, as experiências que a gente passa no dia, as vivências que a gente tem, as coisas que a gente aprendeu, elas vão para o hipocampo. Quando você está, como vocês estão agora, concentradas, ou seja, você está me vendo, me ouvindo e sentindo coisas, identificando coisas em você. Então, agora você está concentrada. Se bobear, amanhã ou a semana que vem, você consegue dar essa aula aqui para uma pessoa que reclame da mesma coisa. Por quê? Porque você está com as suas 3 memórias, os seus 3 canais conectados ao mesmo tempo numa mesma coisa. Então, quando a pessoa é multitarefa, é muito comum ela ter dificuldade de lembrar de um monte de coisa que aconteceu na vida. Porque ela está sempre ocupada com mais de uma coisa. E quando a gente se ocupa em mais de uma coisa, a gente não fala para o hipocampo o que de fato é importante. Então, o hipocampo tem coisas que ele deleta em segundos. Sabe? Uma pessoa te fala uma coisa, você fala, não, tá tudo bem, pode deixar que eu faço, daqui a pouco eu vou fazer. E diz, porque ele já deletou. O hipocampo já deletou em segundos, porque você estava prestando atenção em outras coisas, fazendo outras coisas. Agora, vão ficando coisas guardadas no hipocampo. Tudo aquilo que você deu uma atenção maior, que teve um significado para você, o seu hipocampo vai armazenando, vai deixando guardadinho. E quando você vai dormir, ele vai verificar o que tem no hipocampo, o que ficou ali e que deve ser guardado ou não. Então, tudo aquilo que você, na hora, falou para você, nossa, isso é importante, isso eu quero para mim, isso eu vou aprender. Você está dando um comando para o teu hipocampo que isso é para guardar. Entendeu? Isso é para ficar. Então, quando você está dormindo, o que o hipocampo faz? Ele vai arquivando em cada região o que é devido, o que é devido. Então é importante a gente falar o que é importante, então. Muito, muito. Na hora que a pessoa fala uma coisa, você fala, isso que você acabou de falar é importantíssimo. Você pode ter certeza que de toda a conversa ela vai gravar aquilo que ela falou que é importantíssimo, que você exaltou. Tá. E com a gente acontece a mesma coisa. Percebe? Então, quando você diz para você mesma, isso eu quero para mim, vou dar um exemplo. Você está numa fila do banco. Fila do banco. A fila está grande, o pessoal está conversando. Se eu disser o meu número de telefone para você, uma vez só, você guarda? Não.
Não? Não. Você, Pode ser, Maria Francisca? Se eu concentrar, eu guardo. Eu tenho uma memória gigantesca. Eu Se lembro de coisas da minha infância. Pronto. Olha a diferença. E não é que o cérebro é diferente, é que os estímulos são diferentes. O ritmo que você assumiu é diferente. Mesmo você dizendo para mim que não guarda com facilidade, se eu disser uma vez só, mas se eu chegar para você e falar, Maria Tereza, na fila do banco, Maria Tereza, a gente tem um cliente que está precisando de uma modelo com mais ou menos 65, 66 anos, e é para fazer um trabalho muito simples, muito rápido. Eu sei que não é a sua área. O cachê é de R$ 30.000. E você vai ficar fazendo gravação meio-dia. Topa fazer? topo fazer. Topa fazer. Ok. Então, eu vou dizer o meu número para você. Ai, Lourdinha, eu ia arrumar um papel e uma caneta para anotar. Não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Eu te garanto que se eu disser para você, eu vou falar o meu número de telefone para você, guarda aí na cabeça. Não dá tempo de pegar nada. Olha, estou me chamando para outro lado. Eu falo o meu número pausadamente uma vez para você. Você vai repetir 3 vezes. Ah, tá. E vai guardar. Por quê? Porque tem um objetivo, tem um porquê, tem um desafio, entendeu? Então, você vai, na nossa próxima reunião, né, no Quinta para Clarear, nós vamos dar continuidade nesse nosso trabalho aqui, e vai acontecer isso com você. Eu vou te falar um número uma vez, e você vai guardar uma vez. Eu vou te dar uma lista de compra de supermercado de 30 itens, e você vai guardar os 30 itens. Ah, sim, esse aí esse aí eu vou treinar. Amanhã eu já vou fazer uma lista e eu vou treinar com esse. Você já tem os pregos? Já tenho os pregos. Beleza. Então amanhã eu já vou começar a treinar. Você vai ver que nós vamos usar várias ferramentas para você guardar tudo que precisa. Então, uma das coisas que você vai fazer a gentileza, você e a Maria Francisca. A Maria Francisca já falou, e é bom que ela continue falando. Eu tenho uma excelente memória. Eu guardo 100% de tudo que eu quiser. E eu me lembro de tudo que eu quiser. Vocês assistiram aquele filme Divertido? Eu posso fazer uma pergunta? Desculpe te interromper. Lógico que pode. Eu sou conhecida no escritório e entre os meus amigos como uma pessoa que sempre lembra de tudo. Oh, coisa eles boa. Me telefonam para saber assim, esqueci o nome daquela pessoa que nós fizemos reunião em tal lugar 20 anos atrás. Nossa. Por que eu estou falando isso? Porque isso estimula a eu continuar me concentrando e guardar, já termino guardando automaticamente? Isso, com certeza, isso é uma qualidade sua e que foi reconhecida pelas pessoas que estão no teu entorno. Então, isso estimulou você, foi uma afirmação para você, e foi uma forma de você falar, isso eu faço bem feito. Toda vez que a gente sabe que faz uma coisa bem feita, a gente repete, a gente melhora, a gente aprimora por conta do reconhecimento. Tem coisa aí por trás, viu, Maria Francisca? Tem algumas coisinhas aí por trás, mas você pode ter certeza que o fato das pessoas falarem isso para você foi um grande motivador para que você continuasse guardando e guardando e guardando, e vai guardar por resto da tua vida. Porque chega... Desculpe. Chega a ser engraçado. Às vezes eu estou em algum compromisso, isso é uma coisa que me desconcentra, tá? Toco o telefone, eu vejo que alguém assim, que trabalhou comigo, ou que trabalha, aí eu vou atender, porque
não estava nada programado, deve ser alguma coisa importante. Aham. Ah, você lembra do fulano? Você lembra aquele... Eu falei, gente, manda uma mensagem quando for para eu me lembrar de alguma coisa. Mas isso é um estímulo para você. Isso é um estímulo muito gostoso e que Deus te conserve. Vocês assistiram aquele filme Divertidamente? Não, divertidamente, não. É um desenho animado que ganhou o Oscar. É um desenho animado que ganhou o Oscar, acho que uns 5 anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei. Eu sei qual é, mas eu não assisti, não. De agora eu já sei, mas eu não assisti. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. Porque eles mostram de uma forma bem didática tudo isso que nós estamos falando. Eles mostram de uma forma bem didática e mostrando o próprio cérebro funcionando. Porque tanto faz você acordada como dormindo, teu cérebro está funcionando o tempo todo. O tempo todo. Ele não para de funcionar. Acordada ou desperta. Então, quanto mais você consciente for estimulando de que você é uma pessoa concentrada, de que você guarda 100% de tudo que você quiser, de tudo que você desejar. Quando você faz esse algo e você se policia, por exemplo, fazendo exercício com os olhos, né? Movimentando os olhos em cada uma das direções, em forma de cruz e em forma de X. Quando você faz isso, você estimula o teu cérebro todo. E um cuidado que nós precisamos tomar é que a tendência de uma pessoa, a nossa evolução, o amadurecimento dos 3 canais. Da hora que você nasce até mais ou menos 6, 7 anos de idade, você vai amadurecer o teu canal sinestésico, né? Cheiro, gosto, tato, emoção, você vai amadurecendo, aguçando. Depois dos 7, 8 anos até os 12, 13, você vai amadurecendo o teu canal visual. Depois dos 12, 13 anos até os 16, 17 anos, você vai amadurecendo o teu auditivo. Então, vocês podem ver que essas faixas etárias, elas vão... o jovem, né, vai apresentando diferença de comportamento. Por exemplo, o jovem, quando está na fase do amadurecimento do auditivo, ele quase não fala. Ele fala pouquíssimo. Ele é muito direto para falar as coisas. Ih, mãe, vai falar tudo de novo? Já sei tudo isso que você vai falar. Fala baixo, mãe. Nossa, você está gritando. Ele começa a ficar incomodado com o som mais alto, com muito som. E por quê? Porque ele está amadurecendo o canal auditivo, que é mais lógico, é mais direto, é mais curto e grosso. Agora, se eu tenho consciência no meu período de amadurecimento, beleza. O problema é que ele não tem. Então, muitas vezes, na época de amadurecer aquele determinado canal, não teve. Então, você vê criança, por exemplo, você vê adulto, e você não pode tocar na pessoa. Você chega perto da pessoa e fala assim, tudo bem? Dá para falar sem botar a mão? Ele não gosta que encoste nele. Ele tem... Porque provavelmente, na época do amadurecimento do sinestésico, ele não teve muito beijo, muito abraço, muito rolar no tapete com pai, com mãe, mas faz as coisas certas. E se fazia coisa errada, apanhava. Então, doía. Então, o toque físico fica uma coisa desagradável. A pessoa que tem o sinestésico como seu canal bruxo, ela rejeita o toque físico, a emoção, ela não gosta de chorar, ela não gosta de demonstrar sentimento para os outros. Então, quando o sinestésico não é amadurecido devidamente, ele vai se manifestar.
Então, tem uma série de coisas que a gente precisa entender o durante a vida da pessoa para poder entender o momento que ela está vivendo. Mas uma coisa já ficou notória. A pessoa, quando passa dos 62 anos de idade, existe uma tendência muito forte dela voltar a estar sinestésica. Então, a gente vê muito com a avó, o filho fala, comigo não era assim, não. E todo babão com o netinho, com a netinha, pega no colo, brinca de trenzinho, rola. Comigo não era assim. Eu nunca me lembro do meu pai me pegar no colo, me dar um abraço, me dar um beijo, nunca me lembro disso. Mas surra eu tomei muitas, e essas eu lembro. Então, depois dos 62 anos de idade, já está aprovado que a gente volta para o sinestésico ser o mais importante. Então, receber um carinho, passar por uma emoção agradável, a pessoa volta para o sinestésico. Então, eu tenho que ficar esperta que, se as pessoas estão mudando, é uma mudança absolutamente inteligível, normal, e tem que ser alimentada. Entendeu? Então, por exemplo, você tem mãe que mora com você, Maria Tereza? Tem. Tem, não tem? Tem. Lembra que, não sei se ela sempre foi carinhosa, sempre foi do toque, Não. do abraço, do beijo, mas Nunca foi. Nessa fase, ela deve estar com uns 80 e poucos. Nessa fase, parar com ela e fazer uma acariciada na mão, na cabeça, uma massagenzinha, vai fazer muito bem para ela. Porque esse é o momento que o sinestésico volta a ser preferencial, entendeu? É para a gente ficar esperto na nossa evolução. Sim. E respeitar. Respeitar e praticar. Maria Francisca, alguma pergunta a mais? Não, acredito que está ótimo. Muito obrigada. Vou contar com sua presença na quinta-feira que vem? Com certeza. Eu vou te esperar. Maria Tereza. Quinta-feira estou de volta. E olha, eu vou pedir para vocês, eu estou apresentando essa sequência, mas nada impede que a gente responda um questionamento de vocês, tá? Sim. Então, se você tiver um questionamento e você gostaria de ter uma resposta, porque você está fazendo o curso e descobriu que tem coisa que você gostaria de perguntar, manda para mim pelo WhatsApp, que eu já insiro na nossa legal. Eu já ponho na sequência para a gente não sair fora. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Meninas, beijo no coração de vocês. Continuem. Ok? Obrigada. Muito obrigada. Prazer, Maria Francisca. Igualmente. Uma excelente noite. Tomem alguma coisinha muito gostosa, comam alguma coisa muito gostosa, façam um carinhozinho quem estiver por perto, um bichinho numa pessoa, se dê esse carinho, porque o que você tem de mais importante é hoje. Hoje. É o seu agora. Não deixa nenhum dia de falar, nossa, hoje aconteceu isso de bom. Hoje eu fiz isso de legal. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. bem. Obrigada. Tá bom, obrigada. Boa noite. Obrigada igualmente. Tchau. Tchau.